Seguinte, eu quero te dar as boas-vindas para esse módulo de reprogramação mental. E eu preciso te confessar que esse é um módulo que me empolga e me engaja bastante, porque eu sou apaixonado por esse conteúdo. Ele transformou a minha vida, e tenha certeza, vai transformar a sua vida nos mínimos detalhes. Então pega papel e caneta para anotar os principais insights e põe em prática já agora, de repente. Ok? Primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar aqui nessa aula de comunicação interna na prática é o conceito de que todo ser humano possui um sistema operacional próprio, um software próprio, que nós vamos chamar aqui nesse curso de conjunto de convicções. Esse conjunto de convicções norteia, dirige o conjunto de ações de cada ser humano. Ou seja, é o meio pelo qual cada ser humano faz o que faz e da forma que faz. Esse conjunto de convicções, então, dá esse norte, essa direção. E esse conjunto de convicções, ele é constituído e construído ao longo dos anos por meio da influência externa de pais, próximos, parentes, pessoas próximas, enfim, televisão e outras coisas, e também pelas experiências pessoais. Mas, sobretudo, esse conjunto de convicções é constituído por meio das conversas internas. Isso mesmo, é outra verdade que eu gostaria de tratar aqui nessa aula, que é o fato de que todos os seres humanos conversam consigo mesmo. A gente trava batalhas internas de conversas. E eu vou explanar muito mais sobre isso nessa aula agora. Essas conversas internas, elas podem ser enfraquecedoras, ou seja, te enfraquecerem do ponto de vista da ação que gera o resultado, mas também podem ser conversas internas de impacto, que eu chamo de conversas internas fortalecedoras. Essas conversas internas fortalecedoras podem te impulsionar a gerar o conjunto de ações necessárias para adquirir o resultado. Porque, outra verdade aqui, outra máxima, anota, não existe resultado sem ação. Os resultados são obtidos por meio do conjunto de ações que você emanou, que você trouxe à tona. Então esse conjunto de ações é dirigido e é direcionado pelo teu conjunto de convicções. E o teu conjunto de convicções, ele é criado, sobretudo, por meio das tuas comunicações, tuas conversas internas, ou seja, a tua conversa consigo mesmo. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com essas conversas internas, porque elas geram um conjunto de convicções que dirigem e regem as ações que vão gerar os resultados. Então, se essa cadeia ficou clara para você, eu quero te chamar para a gente começar aqui a comunicação interna na prática. Esse conjunto de comunicação interna na prática nada mais é do que as suas conversas internas. Ou seja, foi daí que surgiu toda a metodologia do Conversa Impacto. É daí que surge o nome Conversa de Impacto. Porque eu creio que para você poder conversar com outras pessoas, ou seja, comunicação externa na prática, você precisa ter uma comunicação interna muito eficaz. Então essa comunicação interna é que eu vou cuidar, é que eu vou gerenciar nessas aulas desse próximo módulo. É essa a oportunidade de transformar a tua placa operacional, o teu sistema operacional, o teu conjunto de convicções a partir de agora. Então, dentro dessa perspectiva de comunicação interna na prática, é importantíssimo que você entenda que as conversas internas, elas possuem um caráter decisivo nos teus resultados. E essa decisão de possuir uma conversa interna não enfraquecedora e sim fortalecedora está ao alcance de cada ser humano, independente da classe econômica, social, enfim, da raça, do sexo, independente do país que nasceu, são decisões. Essas decisões, elas tornam o futuro desejado possível. E aí a palavra decisão, ela tem uma raiz do latim, que significa origem e cortar. Ou seja, é o princípio do corte. Como assim, Gabriel? Decisão significa literalmente isso. Você corta todas as outras possibilidades. Muitas pessoas não conseguem emagrecer, não conseguem alcançar objetivos no relacionamento, não conseguem alcançar objetivos na carreira, porque elas não tomam decisões cabais, ou seja, no sentido da palavra decisão. Elas cogitam sempre outras possibilidades. No momento em que você tomar a decisão firme de que você precisa perder os quilos que você precisa, de que você quer viver mais tempo com sua família, com seus filhos, de que você quer dedicar, de repente, mais tempo ao seu projeto, ao seu negócio, você vai fazer, porque é uma decisão. Não existem outras possibilidades. Foi isso que fez Honda, o criador de uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, não desistir e sim persistir, mesmo diante de uma guerra mundial em que destruiu a sua fábrica 2 vezes por bombardeio. E logo depois, quando ele reconstruiu a fábrica, um terremoto devastou novamente a sua fábrica e ele não desistiu. Até que criou uma solução maravilhosa que eram bicicletas numa época de guerra escassa de recursos,
bicicletas com um motor que gastava menos combustível. E o Japão passava por uma crise de combustível, onde ele não conseguia nem pegar o seu carro para ir comprar o alimento da sua família. Então ele criou essas bicicletas motorizadas e logo começou uma demanda gigantesca. Ele não tinha recursos, essa é parte da história dele, tá? Ele não tinha recursos para construir uma fábrica de bicicletas automobilísticas ou bicicletas motorizadas. E aí o que ele fez? Ele mandou para cerca de 18 mil empresas de bicicletas que existiam no país, no Japão. Ele mandou uma carta de próprio punho para cada uma delas e pediu um adiantamento. 5 mil concederam um adiantamento que ele precisava para construir essa fábrica e ele conseguiu começar a implementar as suas motocicletas Honda. E começou a partir daí suprir toda a demanda que existia no Japão e também começar a exportar para a Europa, Estados Unidos, enfim. A Honda hoje emprega mais de 100 mil trabalhadores no Japão, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então perceba, foi isso que fez, foi essa decisão cabal, essa conversa impactante e não enfraquecedora que fez com que Honda não desistisse, mesmo diante de toda a frustração e de todos os desafios de uma guerra e de um terremoto que devastou a sua fábrica de produção de motores. Antes ele produzia motores para a Toyota. E aí depois, a partir dessas situações difíceis, é que ele criou a solução, que não era nada fácil, já que ele não tinha recursos, a solução de colocar motores leves em bicicletas. E aí começou a surgir o que nós conhecemos hoje como motocicletas. Então o ponto é esse. Se você tem uma comunicação interna eficaz, toda a tua vida, todo o teu futuro persiste. Agora, a grande chave é que todos os seres humanos, a maioria deles, na verdade, subestimam o que podem fazer no longo prazo. Então, toda a tua perspectiva de decisões precisa ser pautada no longo prazo. E isso vai trazer uma experiência como conhecemos sendo de sucesso. Então, não subestime o que você pode fazer em uma década. Geralmente, nós tendemos a superestimar o que podemos fazer em um ano e logo desistimos. E subestimamos aquilo que podemos fazer em uma década. Então comece a olhar para trás de repente, ao longo dos 10 anos, últimos anos, como era a sua vida e como você está hoje. Será que você pode criar um padrão maior nos próximos 10 anos, ser a maior aceleração da sua vida? Será que você está realmente comprometido com as tuas ações hoje em relação ao futuro que você planejou? Será que as tuas ações condizem num grau de comprometimento alto com o futuro que você deseja ter? Então essas perguntas eu quero te fazer sempre. Você precisa aqui, através dessas conversas impactantes consigo mesmo e não enfraquecedoras, vencer o medo. O primeiro desses medos é o medo de fracassar. Esse medo de fracassar paralisa as ações. E são as ações que geram os resultados. E o segundo medo é o medo de tomar decisões. E aí você pode perguntar, Gabriel, quando é que você craque em tomar decisões? A grande verdade é que nós desaprendemos a tomar decisões e muitas vezes terceirizamos essas decisões. E quando não, nós passamos a atribuir a responsabilidade das decisões da nossa vida a outras pessoas. Você precisa começar a tomar decisões. E para você ser gênio ou craque nessa arte de tomar decisões, você precisa tomar decisões. Então, quanto mais rápido for a sua tomada de decisão em relação a várias coisas na sua vida, melhor você vai ser. Ou seja, quanto mais você treinar, mais você vai ter habilidade. Outro insight que eu gostaria de compartilhar é que a mãe de toda habilidade ou de toda perfeição é a repetição, o treino. Vou repetir aqui. A repetição é a mãe de toda habilidade. Então, se você quer ser craque em tomar decisões assertivas, você precisa começar a tomar mais decisões. Se você quer ser craque em ser um orador excelente, você precisa se expor à arte de falar em público mais vezes do que as outras pessoas. Eu conheço pessoas que se expõem à arte de falar em público uma vez no mês. Então, em um ano, eles têm 12 apresentações por ano. Eles têm 12 apresentações ao longo de 12 meses. Eu faço cerca de 12 apresentações em 2 dias. Então, o ponto é, quantos anos eu vou ter evoluído ao longo de 12 meses, em comparação com essas outras pessoas? Então, esse significado de aceleração é importantíssimo do ponto de vista das decisões. Qual é a decisão que você precisa tomar agora para se expor a um grau de repetição grande que vai te trazer a habilidade que você deseja? Então pensa bem nisso. Eu quero trazer um conceito que foi desenvolvido por um cara que foi um dos pais, um dos precursores do coaching de resultado. É um cara chamado Timothy Gale. E eu quero te encorajar a comprar o livro dele chamado O Jogo Interior do Tênis, onde ele disseca um pouco sobre essa comunicação interna. Ele fala que todo jogador, todo ser humano, ele passa por essas conversas internas ao longo de alguns momentos de pressão, momentos decisivos e momentos importantes.
essa comunicação se dá entre ele e ele mesmo. Ou seja, eu o tempo todo estou comunicando ou conversando o eu comigo mesmo. O eu aqui é o C1, é o que ele chama no livro de C1. E o comigo mesmo é o C2. O eu é um instrutor, é aquele que é mais racional, é o avaliador. Ele é mais cheio de julgamentos e também é mais o eu racional. O C2, ele é o comigo mesmo, o executador das instruções do C1. Ele é o avaliado e ele é mais criança, ele é mais inconsciente. O ponto então é que todo jogador de tênis, esse é o case que ele utiliza dentro do livro dele, do Timothy Gale. Ele fala que todo jogador de tênis, ele passa por situações difíceis dessa comunicação. E quanto mais o C1 manifesta o seu julgamento em relação às ações que foram feitas pelo C2, ele começa a minar, então, o que o C2 ele pode produzir. É mais ou menos assim. Você está ali jogando tênis, imagina isso, e você erra um ponto, você erra um backhand, você erra um saque, e aí o teu C1, ele começa a julgar, a avaliar o C2, e começa a dizer, caramba, você não está num bom dia hoje. Isso já aconteceu com você? Caramba, esse teu backhand não é bom, velho, você não é bom em backhand. Caramba, você não é bom dando um saque dessa forma. E aí o C2, que é o eu executador, que é o eu avaliado, ele começa a ser minado. Você começa a ter uma conversa interna tão enfraquecedora que o teu C2, que é aquele que executa as instruções do C1, começa então a acreditar que não tem potencial para devolver a bola dessa forma, um backhand, que não tem potencial para dar um saque. Isso acontece em vários âmbitos da sua vida. De repente é no aprendizado do inglês. Você já se frustrou tanto com o método de inglês que você acha que você não tem capacidade de aprender inglês. Ou você já se frustrou tanto tentando fazer várias e várias dietas que você acredita, o teu C1 diz, velho, não começa mais uma dieta. Não paga um nutricionista, você vai gastar dinheiro. Por quê? Porque você nunca foi bom com dietas. E aí o C2 começa a acreditar nisso. E o C2, ele é o executador. Ele é aquele que pode transformar as coisas. Então, qual é o segredo do jogo interior do tênis? Qual é o segredo do jogo interior da conversa de impacto? Aqui tá. Você precisa unir o C1 e o C2, e existe uma forma para isso. Esses dois, quando são unidos num só propósito, acontecem maravilhas. Você chega ao auge da performance humana. E como você faz para unir esses dois? Você precisa atribuir certeza. Então é esse grau de certeza que consegue unir o C1 e o C2 dentro dessa comunicação interna em um só propósito e faz com que você chegue ao auge da performance. Essa certeza, ela consegue tornar o C1 mais silencioso e mais observador. Mais observador de que ponto? Porque não é que ele vai deixar de observar os erros que você comete, para que você adquira experiência com esses erros. Não, esse ponto é excelente do C1. Só que o C1 vai deixar de ser o julgador, aquele que diz que você é ou não é bom. Sendo que você pode desenvolver muitas habilidades de ser bom a partir do momento dos seus erros. Então o ponto é, quando há certeza, você minimiza o eu julgador do C1 e o torna como observador. E também torna o C1 mais silencioso. Quando o C1 é silencioso, o C2 ele o abraça e você começa a agir de forma mais instintiva. Não é com menos planejamento, mas você começa a agir de forma mais natural. Eu, por exemplo, aqui para fazer essa gravação de aulas, eu preciso domar o C1 e o C2, porque o C1 fica dizendo, Gabriel, tu já errou nisso, tu já errou aqui, Gabriel, tu já falhou várias vezes aqui tentando gravar essas aulas. Vocês acham que eu não falho? Eu tenho algumas falhas. Eu não gravo de primeira muitas vezes. Tudo bem, eu tenho a tendência a gravar de primeira muitas e muitas vezes. Por quê? Porque eu pratico isso o tempo todo. Mas eu tenho sempre que silenciar o C1. Como eu silencio? Trazendo certeza. E a certeza é a ponte que acaba com o abismo entre o potencial e a performance. Se a sua performance é menor do que o seu potencial, provavelmente você está caindo no abismo, o abismo da incerteza. A certeza é o padrão que distingue os profissionais de sucesso dos profissionais que fracassam, dos profissionais que não têm sucesso. Então você precisa nutrir a sua mente o tempo inteiro dessa certeza. Quando você nutre certeza, os profissionais de sucesso fazem isso o tempo todo. Quando você nutre certeza, você minimiza o poder que o C1 tem de se tornar o eu julgador. E ele passa a ser só um observador e silencioso. E faz com que você chegue ao auge da performance. Então, para a gente concatenar aqui as informações dessa aula, eu vou fazer um resumão da ópera para você. Primeira coisa que nós vimos nessa aula é que todo ser humano possui um
conjunto de convicções, um software, um sistema operacional. E esse é formado, é constituído por meio das experiências pessoais, frustrações, tristezas, felicidades, momentos ímpares que cada pessoa tem, cada ser humano tem, e também por conta das influências externas. Pessoas próximas, televisão, internet e várias outras coisas. Mas, sobretudo, ele é constituído, esse conjunto de convicções, pelas comunicações, pelas conversas internas que cada ser humano tem consigo mesmo. Então, essas conversas internas precisam ser bem cuidadas e precisam ser fortalecedoras, ou seja, de impacto. É por isso que a gente chama o curso de conversa de impacto, para que você tenha conversas de impacto consigo mesmo. E a partir desse módulo, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Toda a sua vida vai ser diferente a partir disso. Então o ponto é, com essas comunicações, com essas conversas internas bem ajustadas e de impacto, você tem um conjunto de convicções que te direciona para um conjunto de ações que vai gerar um resultado. Não existe resultado sem ações. Essas ações é que nutrem os teus resultados. Sendo que essas ações, elas são regidas pelo teu conjunto de convicções. E como é que você altera o conjunto de convicções de forma mais fácil? Mudando, claro, você pode mudar o ambiente externo, você pode mudar as influências, o que é que você está ouvindo na internet, o que é que você está vendo na televisão, o que é que você está ouvindo dos seus familiares. Isso tudo influencia. Isso tudo influencia também do ponto de vista das experiências pessoais. Mas, sobretudo, você precisa ajustar a comunicação interna. Então, nós vimos que a comunicação interna ela é ajustável, ela é moldável. E a partir dessa tomada de decisão, na comunicação interna de impacto, você pode gerenciar o futuro que você deseja. Você pode se tornar mais próximo desse futuro. E eu trouxe aqui o exemplo do Honda, aquele japonês que criou uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, a Honda Motors. Então, o ponto é que Timothy Gale traz que existem dois seres que conversam entre si dentro de você. Esses seres é o eu comigo mesmo. O comigo mesmo, ele é mais irracional, ele é mais emocional, ele é mais o executor de todas as ações. E o C1, que é o eu, ele é um eu mais racional, ele é o julgador. E como você faz para atingir o máximo da alta performance? É quando você minimiza os efeitos de julgamento do C1, quando você o torna observador dos seus erros, e não mais julgador. Ele não está ali para dizer que o seu erro foi bom ou foi ruim. Ele não está ali dizendo para dizer que o seu erro vai deixar você sendo o pior jogador do mundo ou o pior profissional do mundo. Não, ele está ali para dizer que o seu erro foi um erro e que você pode corrigir ele na próxima. Ou seja, ele se torna um eu observador. O C1 se torna mais observador e mais silencioso quando você linka o C1 com o C2 através da certeza, que é o que diferencia os profissionais de sucesso dos de fracasso. É o que linka, é a ponte que acaba com o abismo entre o potencial humano e a performance. Se a sua performance está abaixo do teu potencial, você pode chegar a esse nível de coerência, potencial e performance juntos, no mesmo nível, através da certeza. Então, o que é que você precisa fazer a partir de hoje? Nutrir a sua mente de certeza e entender que você tem essas conversas internas e que elas precisam te encorajar, te fortalecer a agir massivamente em direção ao teu resultado. Se elas te enfraquecem, você provavelmente está tendo comunicação, uma conversa interna enfraquecedora. Como você gerencia essas conversas internas? Você pode mudar o seu ambiente, isso faz sentido, mas sobretudo, dando razão, dando voz ao C2, dando voz àquele que executa as ações. Então, se você está num processo de decisão, se sabota a sua dieta ou não, você pode tomar a decisão de nunca sabotar a sua dieta, porque decisão, a gente trouxe esse conceito aqui, é o princípio do cortar. Ou seja, não existe outra possibilidade para mim, não existe outra possibilidade que não seguir a minha dieta. Por isso, eu vou conseguir os resultados com essas ações, eu vou conseguir os resultados que eu quero, que é de perder tantos quilos, que é de viver uma vida saudável, que é de viver mais anos com minha família. Então, esse é o ponto crucial para você encarar e viver a vida de forma esplêndida. É só o começo, rapaziada. É só o começo, pessoal. Família, muito obrigado. Te vejo na próxima aula. Tamo junto. Valeu.